Muito boa noite. Nós estamos dando início hoje a mais um Diálogo AMSUR. O Diálogo AMSUR de hoje, como das outras vezes, é desenvolvido pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, o Instituto AMSUR. Sempre temos contado com as parcerias do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia, que também veiculam a posteriori as nossas atividades. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema que denominamos como a nova geopolítica da agenda digital, né? Entendendo que as tecnologias digitais elas ganharam uma importância política e geopolítica como nunca antes a gente enxergou, né, no mundo. Mas outras tecnologias já tiveram um papel enorme em mudanças profundas na política, na geopolítica, mas eu acho que nenhuma, historicamente, com a mesma dimensão que as tecnologias digitais. E as tecnologias digitais, cada vez mais, elas demandam enormes data centers, né, uma interconectividade, uma grande capacidade de processamento, o que passa por tecnologias críticas, né, como é o caso dos semicondutores, como é o caso dos chips de novíssima geração, né, e o desenvolvimento dessas tecnologias é não só extremamente caro, extremamente é, demandante de recursos humanos, científicos e econômicos, como também ela é muito veloz e coloca no centro da disputa as big techs e os países, principalmente os países que abrigam essas big techs, né? O governo Trump conseguiu colocar no palco principal essa disputa, né, dessa disputa as big techs, né, que dão hoje, inclusive, a sustentação das tecnologias militares, como nos disse em outro evento o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, que, abre aspas, disse o seguinte: não existe guerra hoje sem a Amazon, né? Então, esse tema é um tema complexo. Esse tema coloca não só a discussão sobre os acontecimentos todos que estão ocorrendo pelo mundo, como coloca também na cena a importância enorme de que o Brasil se agregue a essa corrida e ocupe seu lugar nessa corrida. Nós vamos contar para essa conversa de hoje com o, o James Gergen. James Gergen é servidor público federal de carreira, como especialista em políticas públicas e gestão governamental. É hoje assessor para temas digitais e agenda internacional do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Serviços. Foi assessor especial e diretor de gestão estratégica do Ministério das Comunicações e ele é também membro suplente do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Nós, para darmos início aos trabalhos, né, eu vou passar a palavra para o James, mas antes eu quero solicitar a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto AMSUR, que deem o seu like para ampliar a penetração do nosso canal e, tendo interesse em serem informados ou informadas de nossas próximas atividades, deem lá o seu, além do like, cliquem no sininho. Passo então imediatamente para a gente dar início aos trabalhos ao James Gergen. James, com você, por favor. Tá bom, muito obrigado, Granado. Queria agradecer ao Vicente, que já saiu também, por esse convite. E agradecer muito ao César Alvarez por ter. Eu dei uma entrevista semana passada para o Brasil 247, para o Mário Vitor Santos, e o César assistiu, e a gente se conhece aí nessas uns 15 anos, mais ou menos, e percebeu talvez que tivesse um espaço para vir conversar aqui. É um instituto que eu acompanho algumas das lives aí, acho fundamental é, por quem vocês são, ou foram e são ainda, e o que representam aí para uma luta de resistência que a gente está enfrentando nesse momento. Para mim, é
a principal batalha aí dos últimos, talvez, 100 anos, mesmo depois das Big Pharma, das Big Oil, eu acho que é incomparável o predomínio, o volume, o capital, das Big Techs. Então, isso eu acho que é indiscutível, a gente não está aqui, de graça, né? As pessoas estão aqui, eu acho, querendo ouvir um pouco como é que a gente pode refundar a internet em outro patamar e enfrentar como Estado-nação essas empresas transnacionais que atuam agora muito, já atuavam, na verdade, desde a década de 60 e agora atuam muito mais fortemente com o governo estadunidense, né? Então, eu queria justamente começar por aí. Eu vou usar algumas figuras de linguagem, vocês podem parecer pode parecer assim alguma coisa muito demagógica, talvez, mas eu acho que ajuda muito a ilustrar. Eu não sei bem o alinhamento em termos de conhecimento desse setor ou destes setores que vocês têm, então eu vou acabar sendo às vezes meio didático, assim, talvez demais, né? Porque eu estou num trabalho junto com o César, com o NAP, né, da Fundação Perseu Abramo, desde 2023. Eu acredito que esse governo é o que pode promover, né, o presidente Lula é o que pode promover globalmente uma governança digital do planeta, puxar isso junto com outros países do sul global. Então, eu estou aí numa militância desde fevereiro de 2023, quando eu escrevi o primeiro artigo, tentando iniciar essa evangelização. Então, depois disso, foram 21 textos, v- pegando uma ampla gama, da discussão, me concentrando ultimamente na discussão de infraestrutura e de economia de dados barra economia digital, que talvez não sobre tempo hoje para a gente falar sobre a NIB do ponto de vista da política industrial, do digital e todas as questões que estão interligadas. Se não sobrar, eu espero que a gente possa em algum outro momento conversar. Mas então eu queria abrir falando numa percepção, algumas percepções que eu tenho, né, desse processo e de onde estamos. Um pouco de diagnóstico misturado com uma análise de conjuntura. A gente, na minha opinião, claramente vive o que eu chamo de uma guerra fria azul, né? Azul é a cor da tecnologia consagrada. Então, essa guerra fria azul, ela começou muito antes da corrida agora que vemos entre Estados Unidos e China sobre inteligência artificial. E aí eu já começo fazendo uma viagem no passado, né? A internet, então, ela nasce militar, com o usufruto, digamos assim, da academia estadunidense, do Departamento de Defesa, em 1969, onde são criados os primeiros grandes ativos da internet, né? Que são os números e os nomes de domínio, os endereços IP que possibilitam você interligar qualquer computador na face da Terra por uma rede, obviamente, de telecomunicações, mas você consegue que um computador reconheça o outro a partir desses endereços, desses protocolos. E esse é o controle que os Estados Unidos exercem na internet até hoje. Eu vou evoluir nesse raciocínio e está fazendo agora de tudo para mantê-lo. Em 96, então a gente tem um período grande desse domínio do Departamento de Defesa a partir da ARPANET, né, com a DARPA, que é a agência do Departamento de Defesa que investe pesadamente nessa área de ciência e tecnologia há muitos anos. E então eles foram mantendo esse controle. Então, esse controle militar permanece, só para vocês terem uma ideia, apenas 10 laboratórios, tanto do Exército Americano quanto de algumas universidades, controlavam esses nomes e números de domínios, né? A caixa postal, digamos, ou o CEP, que identifica essas máquinas, eh, controlavam isso até bem pouco tempo, não havia nenhum, né, no Hemisfério Sul, e agora começam a haver alguns espelhos, né? Ou seja, continua muito forte a possibilidade de um país único derrubar a internet no momento que quiser, porque os espelhos podem ficar desatualizados e você não conseguir mais encontrar o computador que você quer para se comunicar. Isso permanece, isso evoluiu para a nuvem, eles podem derrubar a nuvem de vários países, depois eu vou falar também. Mas eles vão progredindo, e aí é muito interessante vocês analisarem do ponto de vista econômico a história do neoliberalismo, que quando 94, 96, protocolo o que a gente chama de web, né, o World Wide Web, foi inventado em 89 pelo Tim Berners-Lee, que atuava no CERN na Suíça, e ele, em 94, 96, quando o governo dos Estados Unidos começa um movimento de globalização, né, e produção fora dos Estados Unidos e tudo que gerou um pouco dessa crise que estamos vivendo hoje,
Em 96, o controle da internet passa do Departamento de Defesa para o Departamento de Comércio. Então, a partir daí, com a web, se garantiu, digamos, a popularização da internet. E isso foi viabilizado aí pelo Departamento de Comércio por alguns países aliados, obviamente, né? O Reino Unido, Austrália, Canadá, os Five Eyes, como a comunidade de inteligência chama, fortemente a Europa, o Brasil, todo mundo apoiou. Por que que apoiou isso? Porque desde o início houve uma construção desse Departamento de Defesa, quando ele se aproxima da academia norte-americana mais, digamos, libertária, e esse sempre foi um movimento permanente até hoje dentro da internet, começa a ser construído o conceito de internet livre, internet aberta e a liberdade de expressão como valor absoluto, né? A partir da primeira emenda da Constituição Americana. Percebam que em 96, eu vou falar agora, o Código de Decência das Comunicações cria a seção 230, é aprovado com essa seção, blindando as big techs daquele momento, que ainda não eram as big techs que a gente conhece hoje, elas eram menores, né? E não tinha ainda uma presença global que elas adquiriram após isso, blindas sobre a falta, né, a ausência de responsabilidade civil para elas. Elas não poderiam. É a discussão dessa semana passada e retrasada, e do ano passado para cá, do Marco Civil da Internet, do artigo 19, né? Por quê? Né? Que é aquele que exige que elas só poderiam ser responsabilizadas judicialmente se não retirarem um conteúdo de suas redes sociais ou redes de qualquer tipo de serviço depois de uma notificação judicial. Então, a pessoa que se sente lesada hoje em dia precisa ir à justiça. Vocês sabem o que significa o elitismo do acesso à justiça no Brasil. Demora de 7 a 9 anos para ela conseguir retirar um conteúdo de uma rede social. Isso vocês têm ideia do estrago que acaba sendo feito nesse período. Então, desde então, se constrói esse conceito de liberdade de expressão, se constrói uma arquitetura da chamada governança de internet a partir de 2003, com a cúpula da sociedade da informação, onde o multissetorialismo se coloca como uma alternativa ao multilateralismo. E isso também é construído. Desde o início, a ICANN, que é a entidade que tem o contrato, tinha o contrato com o Departamento de Comércio, se estabelece para administrar os nomes e números de domínios no mundo todo. Eles alijam os estados nacionais, com exceção desses aliados e dos Estados Unidos, dessa relação e dessa governança. E o multissetorialismo, que nada mais é do que quatro setores que governariam a internet, se estabelece como algo que fosse equiparável, né? Então, academia, sociedade civil, governos e setor privado governariam a internet em conjunto. Essa é a maior falácia, é a maior mentira que se vendeu sobre, na minha opinião. Eu escrevi um artigo sobre isso que me deu bastante problemas, chamado A Internet e a Armadilha do Consenso. Ou seja, se criou uma ideia de governança da internet onde apenas o consenso poderia aprovar qualquer alteração, qualquer modificação na internet. E isso resultou no controle atual, na minha opinião. Por quê? Porque você alijando os estados nacionais, praticamente, né? China, Rússia não participam dessa governança, sem falar de vários outros países, e trazendo para si uma certa equidade entre esses setores que completamente desnivelados do ponto de vista de poder, né? Setor privado perante uma ONG, vocês podem ter ideia do que acontece. E aí foi se construindo o multissetorialismo com essa ideia de que todos governam a internet, o que não é verdade. A internet é governada basicamente pela ICANN, pelo IETF, que é uma força-tarefa de engenharia da internet, e pelo IAB, que é um board de directors aí, que também controla a internet nos seus protocolos e padrões, na definição disso. Quem define isso é uma chamada comunidade técnica, que hoje nada mais é do que patrocinada pelas Big Techs, com engenheiros executivos dessas empresas, além de pessoas e engenheiros da academia, de instituições científicas. Ou seja, essa sociedade civil e essa academia mais ampla não governam a internet. A internet é governada pelos Estados Unidos e pelas suas big techs, e agora não só pelas estadunidenses, as chinesas entraram fortemente. Então, o levantamento que eu fiz
27 empresas patrocinam então as viagens dessas pessoas pelo mundo todo. Uma das principais chairs do IGF, que é o Fórum de Governança da Internet, é o evangelista-chefe do Google, Vint Cerf, que inventou alguns padrões de internet. E por aí a gente vai, né? Então tem toda uma indústria, todo um circuito em volta do multissetorialismo e quem toca o dia a dia, assim como no Brasil, não é a sociedade, muito menos o governo, ou pelo menos os governos, né? Então, assim, a gente construiu essas falácias, né? Ou seja, já temos democracia na internet, há liberdade de expressão, quando na verdade eu tento mostrar que não é isso. Então, a gente tem a armadilha do consenso do multissetorialismo. E de outro lado, isso é muito interessante também, os Estados Unidos, essas pessoas desenvolveram a ideia de fragmentação da internet. Então, todo mundo que se opõe a esse arranjo, a essa arquitetura, quer fragmentar a internet, e aí vem o discurso de censura, China, Great Firewall e tudo isso que também vocês já devem ter ouvido. Essa polarização acabou contaminando o sistema ONU, e eu vou falar. Mas antes disso, a gente tem o que eu chamo do grande verão da internet, 2 décadas de vácuo regulatório, que eu comparo nesse artigo que talvez alguns de vocês devem ter lido, com a fábula das cigarras e das formigas, né? Como sempre na história da inovação, a Carlota Pérez mostra isso, os estados nacionais, para promover a expansão da inovação, a escala, né, o ganho de escala, eles se retiram da regulação durante um período e deixam o capital financeiro entrar nessas empresas e catapultá-las, né, para ter um predomínio global. E isso aconteceu claramente no Vale do Silício, e até hoje, né, os venture capitals e outros fundos controlam as big techs, e elas têm essas figuras aí, os bilionários e quase trilionários, que aparecem nas notícias, mas quem está controlando hoje são os fundos. E essas 2 décadas, elas foram o vácuo regulatório promovido nessas 2 décadas, e aí não é só pelos Estados Unidos, a Europa se retirou, todos os países não regularam essas empresas no nascedouro. Estão tentando regular agora, 20 anos depois. E por isso a guerra é muito difícil, a batalha, eu vou mostrar também, é muito complicada. Então a gente teve um grande verão de 2 décadas, onde todo mundo comemorava isso, né? Temos agora a difusão de conhecimento, a liberdade de informação, qualquer um pode fazer seu blog, ser ouvido e ser, né, ganhar pessoas, leitores e tudo mais. Quando na verdade o que estava sendo construído em paralelo eram os jardins murados, né? Então, essas empresas começam a construir via redes sociais, mecanismos de busca e alguns outros serviços digitais, uma forma de um brete, onde você vai afunilando e colocando as pessoas dentro desses ambientes, com a desculpa liberal de que se você não quiser, você pode sair, né? Você tem a opção. Afinal, e aí valorizando a famosa livre iniciativa e também a opção e a liberdade de expressão, ou seja, qualquer regulação é interferência na liberdade de expressão, e se você não está contente, saia. E mais do que uma regulação que a gente fala de plataformas hoje em dia, é a ausência e o silêncio sobre a regulação econômica. Demorou-se, uma boa parte, e até hoje, alguns espaços da ONU silenciam sobre a regulação econômica, sobre defesa da concorrência e mesmo até em casos de proteção dos consumidores, dentro da internet. Então, isso a gente pode ver mais adiante também. E isso gerou um atraso, uma correria, quando se percebeu que o que eu chamo dos leviatãs digitais já tinham se construído. E o que é mais interessante ainda, como eles percebem que a camada essa de conteúdos que eles dominaram muito rapidamente era insuficiente para manter o controle, e o governo dos Estados Unidos também percebeu isso muito cedo, o que eles fazem? Precisamos investir em redes, precisamos investir em infraestrutura digital, principalmente para coleta, né, para armazenamento e processamento de dados. E aí, essas mesmas empresas que a gente fala hoje em dia sobre redes sociais, né, então posso nominar claramente Google, Meta e Amazon, controlam 50% dos cabos submarinos do mundo, seja direta ou indiretamente, e 67% do mercado de nuvem global. Sendo que isso se repete, no Brasil é assim, em vários países. O que só por aí já ampliou o déficit da balança de serviços da maioria dos países que não possuem essa infraestrutura, porque eles precisam processar seus dados fora do território. Sem falar da soberania de dados, né, da questão de segurança nacional, porque hoje existe uma lei chamada Cloud Act, onde o presidente dos Estados Unidos pode requerer dados
de qualquer infraestrutura de empresas estadunidenses que estejam não importa onde. E isso agora está se exasperando ainda mais com o IA, né? Então, o que a gente tem? Um vácuo regulatório, e essa estrutura completamente dependente dos Estados Unidos e a criação a partir das guerras digitais, aí, o que eu chamo do longo inverno das primaveras a partir de 2012, 13. E a gente vive, então, em 2013, o caso emblemático que não ensinou, parece nada para o nosso país, que é o caso Snowden, quando esse analista da NSA denuncia a espionagem que o governo dos Estados Unidos e as Big Techs faziam em vários países, inclusive no Brasil, a presidenta, a Petrobras e várias autoridades, e fora do Brasil também. E a semana retrasada eu escrevi um artigo, porque é muito maluco isso. Infelizmente eu estou aqui desabafando, porque a gente teve toda essa experiência. O governo Dilma tenta, por exemplo, nós estávamos no Ministério, né, César, no Ministério das Comunicações, o Paulo Bernardo, depois o Berzoini, se tenta de mostrar o escândalo, se colocar algo no lugar, como soluções de software livre ou de estatais do governo para suprir os serviços de TI, para tentar impedir a espionagem. E o que se ataca aí e logo acontece? O presidente da ICANN, que é essa agência supervisionada pelo Departamento de Comércio, vem para o Brasil e propõe um evento com o CGI, e o próprio governo depois endossa, chamado Net Mundial, onde haveria essa grande nova governança mundial da internet, com os mesmos quatro setores e sem desfazer nada do status quo, daquele momento. E pior do que isso, em paralelo, começa a tramitar. O governo já tinha iniciado em 2009, mas começa a tramitar dentro do Congresso o famoso Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, que maliciosamente surge ali o artigo 19, que é esse que blinda as Big Techs, igual, né, copia e cola da seção 230 lá do Código Americano de 96. Então é muito, muito surreal, né? Que a gente tem um caso de espionagem onde o governo dos Estados Unidos foi o autor declarado por um, né, um denunciante, ficou claro, porque eles pediram desculpas depois para a própria presidenta. E a gente, para colocar no lugar, faz um evento com o controlador mundial da internet, que era a ICANN, e aprova o Marco Civil durante esse evento com o artigo 19. Porque a desculpa naquele momento, a guerra era contra as teles, né? Por causa da neutralidade de rede, as pessoas esqueceram da neutralidade de aplicações na internet. E deixaram os leviatãs aí soltos por mais ou menos, agora a gente começa a discutir regulação de plataformas por mais ou menos 11 anos, né? Isso ocorre a mesma coisa, esse vácuo regulatório na Europa e por volta de 2016, pelo menos, cai a ficha na Europa e eles começam a regular fortemente esse setor, né? Então, de 2016, 17 para cá, eles criam desde a Lei de Proteção de Dados até uma série de leis que hoje em dia a gente conhece claramente, a Lei de Serviços Digitais, a Lei de Mercados Digitais e a Lei de IA deles, que é muito recente. E eles então começam a correr atrás do prejuízo, mas só que aí as coisas já estavam dadas, né? E reverter isso é uma tarefa de todos nós, eu diria. Simplesmente eles esquecem aí de política industrial, investem na regulamentação e política industrial aqui no sentido de infraestrutura, principalmente, e geram o que a Anu Bradford chama de efeito Bruxelas, ou seja, focam em regulação e esquecem da política industrial. E com isso, eles simplesmente não criam um ecossistema digital, digamos assim, independente, nacional ou regional, nesse caso da União Europeia, para fazer frente a essas empresas. Investem apenas nas leis, de uma forma reativa, focada em proteção de direitos, com exceção da lei de mercados digitais, e acabam ficando desprotegidos, então, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e desenvolvimento nacional no que diz respeito ao digital. Tanto isso é verdade que quando eles começam a fazer isso, aí sim as Big Techs se colocam fortemente, atacando todas essas regulamentações, começam a ser questionadas também no Departamento de Comércio, principalmente pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e na Justiça Americana sobre questões de oligopólio e monopólio, ou seja, quando as legislações e atores institucionais desse país tocam no bolso das Big Techs, elas começam a vir para a briga fortemente.
Isso se deu desde o governo Trump, mas principalmente no governo Biden, onde elas começam a ser questionadas no mundo todo. E que ocorre? Algumas pessoas, a gente vê falar muito que elas estão numa ofensiva, né? No mundo todo, se aliaram ao Trump, foram para cima, né, dos governos. Mas outros autores enxergam isso como uma defensiva. Eles foram acuados pelas jurisdições nacionais e por legislações locais que começam a colocá-los nos bancos dos réus, muitas vezes, ou mesmo que sejam medidas administrativas, começam a questioná-los, né? Questionar esse modelo. Então, eles se refugiam, digamos, nesse novo governo para fazer um trabalho tanto dentro dos Estados Unidos, para tentar derrubar o trabalho da FTC e na justiça, como fora dos Estados Unidos, principalmente na União Europeia. Então, em setembro do ano passado, quando J.D. Vance vai como candidato ainda a vice na União Europeia, ele pega o microfone e diz, isso está registrado em vários jornais, diz: se vocês continuarem regulando meu amigo Musk aqui na Europa, nós vamos retirar o orçamento da OTAN. Isso causou alvoroço. Todo mundo, alguns acham que é brincadeira, que o cara é estriônico, e você sabe muito bem o que aconteceu logo que eles assumiram em janeiro, onde a discussão sobre o orçamento da OTAN veio à tona de novo. É, então a gente vive atualmente, eu acho que agora a gente chega ao momento atual, né? Vários países correndo atrás do prejuízo, tentando estabelecer discussões sobre economia digital, economia de dados, infraestrutura de data centers, regulação de plataformas. Ou seja, agora, e lá na Europa caiu essa ficha em outubro, mais ou menos, novembro do ano passado, com o relatório do Mário Draghi, né, sobre a questão de competitividade e produtividade na União Europeia, onde eles dirigiram aí, iriam dirigir, né, 800 bilhões de euros para essa parte da política industrial. Então, eles começam a fazer coisas casadas e surge a grande expressão, que hoje em dia já está sendo cooptada, capturada, de soberania digital, né? Que se você perguntar aqui para nós, entre nós aqui, deve ter, né, pelo menos se forem 20 pessoas, deve ter uns 21 conceitos diferentes sobre soberania digital e que está sendo apropriado claramente por ignorância ou má fé, inclusive dos nossos governos, de nossos colegas. Se o Gustavo está aqui ainda, ele sabe porque eu falo isso muito fortemente e está sendo capturada pelas próprias empresas, né? Ou seja, quando a gente ouve falar em nuvem soberana e ouve falar agora de IA soberana, a NVIDIA começou isso claramente no mundo todo, a gente está simplesmente vendo que entregamos nossa infraestrutura, estamos entregando para essas empresas que são as principais fornecedoras hoje de infraestrutura e serviços para os governos do mundo, né? Não é só uma excelência brasileira isso. É, e aí, por uma série de razões que a gente pode discutir mais tarde, isso está sendo também dominado, né, o setor público mundial, e um pouco de reação começa a haver, França, Alemanha, Holanda, alguns países do europeu, do bloco europeu, mas também alguma coisa principalmente no Sudeste Asiático, e na própria Eurásia. Por quê? Quando eu falava de formigas e eu acabei esquecendo de falar de formigas e cigarras, a gente no Ocidente, então, éramos as formigas se divertindo naquele verão. Mas enquanto isso éramos as cigarras, né? Enquanto isso tínhamos algumas formigas trabalhando, né? E essas formigas não se importaram com a chantagem da censura e da fragmentação da internet e construíram, por isso que eu falo de uma Guerra Fria azul que vem lá de trás, não é de agora, construíram seus ecossistemas digitais, né? Então, eu posso citar a Rússia e China, e as pessoas torcem o nariz, porque são países, né? Aquela coisa que você sabe, né? Controladores e tudo mais. Mas eu posso citar a Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, países que naquele momento não se discutia, né, essas questões de extrema-direita ainda, então construíram seus ecossistemas digitais e possuem players ou campeões nacionais em várias dessas áreas onde nós temos apenas opção de estadunidenses e agora entrando algumas chinesas, né? Então, eles construíram isso, eles estão colocando isso em paralelo, e isso é a base da reação ou da resistência à resiliência que eles conseguem ter e da própria competição que eles conseguem ter hoje em dia na área de IA, na área de data centers e serviços digitais no geral. Em paralelo a isso, é uma discussão também subjacente. Essa área da agenda digital, ela vive muito de silêncios, mais do que discursos.
Então, tem lá discurso de nuvem soberana e tudo, mas tem muito silêncio. Então, tem o silêncio da discussão econômica e tem o silêncio da discussão sobre dados, né? Os dados, mais uma vez, foram apropriados essa discussão apenas pelo ponto de vista da proteção de direitos, privacidade, proteção de direitos pessoais, de dados pessoais, tudo isso que vocês já ouviram falar. Não é historicamente discutido o papel e a presença dos dados como commodities, como ativos digitais estratégicos dos países, onde o Brasil é um dos principais produtores desses dados no mundo todo. Em qualquer estatística de produção de dados ou produção de conteúdos na internet e todos os cliques que damos, né, tudo isso gera dados, o Brasil está entre segundo e quinto. Qualquer área que vocês imaginarem da internet. Seja rede digital, seja comércio eletrônico, streaming de vídeo, tudo, nós somos os primeiros. Ou seja, nós produzimos dados, que seriam as nossas commodities agrícolas hoje em dia, como quase nenhum país. Indonésia chega perto, nem os próprios países do Ocidente são tão, digamos, tão inocentes, porque estão produzindo dados, exportando gratuitamente e importando as soluções, né? Numa dinâmica que vocês conhecem melhor que eu. Quem estuda economia sabe do que eu estou falando. Então, assim, a economia de dados, e aí eu vou dar um exemplo claro, o que a China vem fazendo na transformação dessa discussão sobre dados. Eles colocaram, num dos últimos congressos, dados como o quinto fator de produção do Estado e do setor privado nacional. Então, a gente tem terra, capital, trabalho, maquinário no geral e dados agora. Eles criaram uma agência, uma autoridade nacional de dados para tratar de economia digital e economia de dados. Eles estão obrigando que as empresas declarem nos seus balanços a receita ou despesa com dados. Eles criaram bolsas de valores de dados para data products para serem comercializados. Em Xangai é a mais famosa, mas tem várias outras. E estão reorganizando sua base de data centers, que não são muitos, porque eles são inteligentes, não descentralizam isso, estão, então, reorganizando essa base de data centers para controlar mais os dados. E aí não é o controle que as pessoas falam em termos de censura, é para controlar o dado como bem econômico, né? Bem intangível que seja. E por que isso é importante? Porque existe no mundo um fluxo de dados a partir das fronteiras que é invisível. A OMC possui uma moratória desde 98 que proíbe a cobrança de tarifas aduaneiras sobre esse fluxo de dados. Essa moratória começou em 98 e é renovada a cada 2 anos nas reuniões ministeriais. Na área de comércio eletrônico, permitiu a expansão de Amazon, de Alibaba, dos grandes players internacionais. Ao mesmo tempo, obviamente, vocês sabem que tributação de Big Techs, então, é um assunto que é quase, né, um sacrilégio poder falar isso nacionalmente ou mesmo globalmente. Caso vocês tenham acompanhado, no ano passado, antes do Trump assumir, estava quase sendo fechado um acordo sobre evasão fiscal, onde as Big Techs aceitavam pagar 5% de imposto global sobre os serviços digitais, era uma taxa que ia ser colocada globalmente, se os estados signatários não tributassem elas nacionalmente. Isso estava quase fechado, o Brasil, para variar, tinha aderido. E aí o Trump assume e para tudo, dizendo: não vai ter taxa nenhuma, porque não vai ter nem global nem nacional. E aí foi para cima dos países, como a gente bem sabe. Bom, até aqui, também do ponto de vista, não sei se o Márcio tinha convidado o Postman, não sei se ele entrou aqui, eu não estou vendo porque eu estou com uma outra tela aberta. A discussão sobre os Institutos Nacionais de Estatística está sendo feita e está se inserindo finalmente, depois de vários anos, a economia digital vai se inserir nas contas nacionais. Ou seja, até hoje o cálculo do PIB ele não é feito de uma forma organizada para se identificar o movimento, por exemplo, do quanto a economia digital representa no PIB nacional. A própria Classificação Nacional de Atividades Empresariais também é algo que é difícil de mostrar, por exemplo, o peso que essas empresas têm no PIB e as atividades que elas exercem. Elas pagam imposto no Brasil e tudo mais, mas exportam muita coisa e essa tributação ela é um pouco invisível, ela é muito difícil, por exemplo, da Receita mapear, né? Diferente de uma caixa de banana que sai do país. Mapear um dado
que hoje em dia tem esse fluxo, né, para o serviço de nuvem que vai e volta para os Estados Unidos e volta para o Brasil e é muito difícil, digamos, do ponto de vista instrumental, né, um fisco ter condição de mapear tudo isso. E tudo isso, então, permanece nessa invisibilidade, né? E agora é agravado, digamos assim, pelos aspectos geoeconômicos da inteligência artificial. Então, a gente fala muito de modelos, né, de inteligência artificial generativa, mas para mim o coração dessa discussão toda está em infraestrutura digital, data centers, serviço de nuvem, e chips, obviamente. E aí vocês talvez tenham aqui gente que possa também falar sobre isso, mas é basicamente os dois gargalos onde os Estados Unidos vai controlar esse processo. Eles estão, então, trazendo de volta as suas estruturas de data center. Hoje saiu uma matéria no New York Times, uma pesquisa de Oxford, mostrando que 32 países controlam a maior parte controlam toda a infraestrutura de data centers de IA, né? E só que o Trump, quando assume em 20 de janeiro, ele disse que vai trazer para os Estados Unidos. Elas estão deixando de anunciar investimentos, e aí entra o plano de IA do governo federal, deixando de anunciar investimentos que tinham feito no sul global, principalmente mesmo na Europa, para reinstalar-se nos Estados Unidos. Ou seja, esses 32 países devem diminuir nos próximos anos a instalação de data centers de IA. Por quê? Os grandes modelos de linguagem de IA que usam processamento numa performance e num uso de quantidade de chips gigantesca, vão ficar sob um total controle, até pela questão militar do complexo militar, vão continuar sob o controle dos Estados Unidos e com uma parceria que eles fecharam, se vocês repararam, nos últimos meses, com o Golfo Pérsico, né? Arábia Saudita e Emirados Árabes. Eles vão instalar lá grandes plantas, mas eu acho muito difícil, muito improvável que façam o que o governo, infelizmente, está esperando de atrair data centers deste porte para o Brasil. Por uma questão de segurança nacional, eles não vão fazer isso. Por uma questão de segurança nacional, eles devem controlar a exportação de chips. Já. O Biden tinha baixado esse ato e foi agora postergado pelo Trump para a exportação de chips de alta performance para determinados países, né? China e Rússia nem pensar, e mesmo assim os outros países teriam que bater a porta do governo dos Estados Unidos para garantir cotas, né, para a importação dos chips de IA, que é basicamente, né, são controlados por duas empresas, basicamente sendo uma quase monopolista. Então a gente está nesse atual momento, com o fator Trump causando tudo que vocês sabem melhor que eu, aí, que são da área de geopolítica, mas principalmente a queda de braço agora sim com a China, né? Quando a China começa a desenvolver semicondutores capazes de fazer frente aos da NVIDIA, principalmente a Huawei, e começa então a haver uma disputa de verdade, né? Digamos assim, de gente grande nessa área de IA. E por conta disso, o outro movimento que o fator Trump causa é o que o Sérgio Amadeu já falou para vocês, a aproximação com a indústria, o complexo industrial militar, que sempre foi o grande motor da inovação nos Estados Unidos e não poderia deixar de ser. Mas com uma diferença agora, as empresas estão se tornando militares. Essa semana, 4 executivos de 3 dessas empresas se tornaram tenentes-coronéis da reserva do Exército dos Estados Unidos. Já havia muito porta giratória entre essas duas áreas, né, entre o governo e essas big techs, mas agora está ficando muito claro, né? Então, e eu falaria muito mais, além das 3 empresas que o Sérgio cunhou aí, obviamente a Microsoft, Anduril, Palantir, essas empresas que travam a batalha no campo de dados e agora IA, a própria OpenAI assinou contratos de 300 milhões de dólares com o Departamento de Defesa recentemente, junto com a Anduril e a Palantir. Microsoft já oferece serviço de nuvem lá e vários outros serviços de Google, Amazon e todos que vocês podem imaginar. Então a gente tem essa realidade colocada e o sistema ONU ele tá paralisado em várias áreas, né? Mas na discussão sobre o digital há um impasse. Os Estados Unidos está tentando voltar com os princípios que foram balizados lá na cúpula da Sociedade da Informação entre 2003 e 2005, para fazer frente ao que o Guterres inteligentemente criou, que é o Pacto Global Digital, que é justamente para colocar mais multilateralismo na discussão da governança digital. E isso está sendo torpedeado
pelas Big Techs, inclusive pela sociedade civil, novamente, e por alguns membros da academia, que questionam, novamente, dizendo que se os estados entrarem demais, vai quebrar o balanço do multissetorialismo e vai haver, né, países como China vão controlar a internet, a liberdade de expressão, e aí vem todo o assunto. A gente tem essa queda de braço, ela vai se dar agora entre junho e julho, e tá bastante complicada. A própria Assembleia Geral da ONU do ano passado não foi um assunto fácil. E eu diria que tem dois papéis fundamentais que eu comecei falando, né? Um é do BRICS, e o outro é do Brasil, né? Nessa salada de frutas aí que está acontecendo. BRICS é claramente os países, se conseguissem se entender e não fosse esse desastre que está sendo, poderia haver uma discussão, por exemplo, sobre infraestrutura compartilhada de TI. A gente, pelo menos o MDIC e o MRE, conseguimos aprovar um documento do entendimento sobre governança da economia de dados, mas a Índia, por exemplo, bloqueou um outro documento sobre a infraestrutura de IA, e a gente precisa chegar a um acordo dentro do BRICS, o que a gente pode fazer nessa área do digital para ampliar, na minha opinião, o multilateralismo, né? E é muito difícil aí, porque mesmo dentro do Brasil tem essa, né, essa dicotomia aí, e essa polarização entre as duas visões que eu falei. Então, a gente tem uma oportunidade até o final do ano, apesar da cúpula dos líderes ser agora, a gente está trabalhando nos documentos para tentar colocar algumas falas nesse sentido. É, Em Kazan, tinha se fechado um documento quando a Rússia estava na presidência muito interessante sobre o digital, inclusive principalmente sobre dados, e essas coisas estão sendo uma queda de braço permanente. E aí entra o Brasil, né? Eu acho que a gente pode depois fazer a discussão, e aí vocês conhecem a política brasileira. A gente está emparedado do ponto de vista do Congresso, então eu não acredito que nenhuma regulação, seja de IA, seja de plataformas digitais, vá passar no Congresso com essa conjuntura, com essa correlação de forças. E por conta disso, esse julgamento no STF, duas coisas que eu vou falar. Esse julgamento no STF é fundamental para garantir a democracia no ano que vem. Precisamos declarar inconstitucional o artigo 19 se quisermos ter qualquer tipo de equilíbrio na campanha do ano que vem. E o TSE precisa agir de uma forma que não agiu até hoje. Por quê? Porque agora entrou, a tecnologia trouxe duas novas armadilhas muito pesadas. Uma foi anunciada semana passada, o WhatsApp vai oferecer a partir de setembro ou no máximo no começo do ano que vem, publicidade dentro do WhatsApp. E com isso eles podem perfilar os seus dados, né? Criar um perfil de você a partir dos seus dados e dirigir publicidade. E aí eles não dizem se eles vão vedar ou não propaganda eleitoral, propaganda política. E aí vocês podem ter ideia do que uma fake news pode fazer sendo impulsionada dentro do WhatsApp. Porque hoje em dia esses partidos de extrema-direita precisam ter estruturas especializadas para fazer isso e tudo mais. Então, você vê que a Meta, né, uma empresa que esteve no seminário junto com o Partido Liberal, dois seminários, ensinando os políticos e ativistas a usar as ferramentas, agora anuncia essa novidade no WhatsApp. Elon Musk já anunciou também que vai lançar o WhatsApp do X, chamado X Chat. Não sei se o modelo vai vir com publicidade ou não, provavelmente sim, considerando, né, quem é a pessoa e qual a batalha que ele está envolvido. Em paralelo a isso, surge uma coisa que, na minha opinião, é mais perigosa ainda. No modelo de IA generativa, nessas conversas que a gente faz, as pessoas estão cada vez mais usando a IA generativa para fazer perguntas de caráter afetivo, de caráter privado e de caráter no sentido emocional. Esse uso de IA generativa já superou o uso para o qual a IA generativa foi criada, que era gerar ideias, e já foi superado agora por esses acompanhantes ou agentes de inteligência artificial. E qual é o meu medo aí, né? E aí eu acho que o TSE vai precisar agir fortemente. São pessoas, principalmente indecisas no voto, e pessoas que, mesmo convictas há muitos anos, estão num certo momento de indecisão, que vão perguntar, vão dizer para o chat GPT da vida, ou qual que seja a ferramenta que eles vão escolher: olha, eu estou indeciso, sempre votei não sei em qual partido e preciso de orientação. Eles vão pedir orientação, assim como eles pedem orientação sobre qualquer outra coisa.
E o chat vai responder, os seus critérios, a sua vida é assim, assim, porque vai ter dados, né, pregresso. A sua vida é assim, 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 e você deveria procurar um candidato assim, assim, assado. E se essa pessoa, eu já fiz esse teste, então por isso que eu estou falando. Se essa pessoa for além e perguntar, então faça um comparativo desses candidatos disponíveis no pleito de 2026 para dizer qual se adequa mais a essa minha visão de mundo. E aí pode vir de tudo. E os tribunais não terão nenhum olhar sobre isso se não for feito alguma coisa até o início do ano que vem, né? Primeiro trimestre, quando saem as resoluções do TSE. Eu escrevi sobre isso que eu quero publicar essa semana, porque eu acho muito importante que essas duas coisas se estabeleçam. E aí é uma tentativa de conversar com vocês para que a gente possa impregnar, digamos assim, quem a gente chegue, né, alcance, a gente possa impregnar com essa ideia de que precisamos duas coisas. Ferramentas para denunciar propaganda impulsionada no WhatsApp pela Meta e esses agentes de acompanhamento virtual aí né, de sentimentos emocionais que as pessoas vão explorar. Isso é possível fazer tecnicamente, não é algo impossível, mas precisa ter gente que queira comprar essa briga. Por quê? Porque até agora a gente aprendeu a usar tudo isso e querer proteção de direitos sobre fake news, né? Fake news é mentira, então é muito razoavelmente fácil de identificar. Só que agora a gente está lidando muitas vezes com informação verídica, né? Esses agentes de IA, as informações trocadas ali são verídicas, não pode dizer necessariamente que é fake news, porque elas são baseadas nos dados que a própria pessoa produz, gera. E, então, assim, como atacar agora toda uma seara nova que se abre com informações verídicas e não com fake news? Então, a gente estava aprendendo recentemente a lidar com fake news, deepfake, agora vídeos de IA fake, imagens fake, áudios fake. Só que agora tem uma coisa, na minha opinião, pior ainda, que é isso, que é bilateral, né? São pessoas lidando com máquinas e perguntando e respondendo. Às vezes nem tem um partido por trás, e os vieses desses algoritmos, porque não tem lei, não são, fiscalizados. Então, como vamos fazer para lidar com tudo isso no ano que vem? Eu acho que é uma preocupação de todo mundo e acho que meio que encerro por isso, porque depois entraria na política industrial brasileira, o que a gente está fazendo dentro do governo sobre o ecossistema digital nacional e na discussão de uma agenda digital para o Brasil, né? Eu sempre falo que a gente tem que lidar, nesse caso, com a floresta digital e não apenas com algumas árvores. Historicamente, a gente tem feito algumas árvores, eu acho que muita coisa interessante, plano, né, César Nacional de banda larga, muita coisa foi feita de forma interessante, mas de forma, ao mesmo tempo, isolada, de forma não concatenada com todos esses problemas. A gente tem simplesmente estados supranacionais que atuam globalmente, possuem verdadeiros ministérios dentro de si, né? Departamentos que cuidam de áreas como se fossem um governo, e eles vão atuar para impedir qualquer tipo de soberania de fato e de direito. Então, eu queria encerrar com essa mensagem. Não sei se eu fui pessimista ou otimista, e espero que vocês tenham aguentado aí esse manancial de informação aí que eu despejei em vocês, hein? Muito obrigado. Agradeço muitíssimo, né? Eu acho que você não foi nem pessimista nem otimista, você foi realista. Eu acho que você levanta uma série de questões sobre as quais a gente tem se debruçado pouco. Eu particularmente entendo que o próprio governo tem se debruçado pouco, né? Os partidos, então, nem se fala, tem se debruçado pouquíssimo, né? E acho que foi muito importante a sua fala. Eu quero abrir, então, inscrição, né, para as pessoas que tiverem interesse em fazer alguma intervenção, algum rápido questionamento. João Caires, com você, por favor. Oi, boa noite. Muito boa a exposição aí, interessante. Apesar dele dizer que não foi pessimista, eu que sou mais pessimista, assim, para essa questão do nosso país, né? Primeiro que essa burguesia aí que não está nem aí com o país. E segundo que esse governo nosso, apesar de ser nosso, está cheio de infiltrados. Mas, por exemplo, essa história do Haddad, essa história dos, como é que fala, dos data centers,
ter esse acordo aí que está rolando, que eu acho que é um absurdo, né? Primeiro que a gente não tem internet própria, como os chineses têm, né? Todo esse povo aí tem, acho que até a Rússia tem, apesar de lá permitir o Facebook, mas eles têm o VK, têm as suas coisas todas. E é engraçado, né, cara? Porque eu não sei o que acontece, Gordon, que o nosso povo, principalmente o pessoal da velha guarda, tem um fetiche, por exemplo, com a Folha de São Paulo, né? Continua assinando aquela merda, dando dinheiro para eles, e eles acham adoro, né? Tem um amigo meu, Gilmar Carneiro, vive todo dia postando aquela porcaria lá. Eu falei, meu, coisa boa da Folha, se tiver, a gente consegue ver de graça na internet, não precisa dar dinheiro para esses caras, não. Mas a gente continua assinando Folha, usando o WhatsApp, Windows, né? A gente sabe que esses caras nos espionam. Você colocou bem claro o que aconteceu com a Dilma. A Dilma usava e-mail UOL. Olha que maravilha, né? Aí o próprio cara de TI da UOL quebra a senha dela, verifica tudo que ela está escrevendo, que ela está mandando. Eu não sei de onde vem essa ingenuidade do nosso povo de achar que não, que os caras não espionam. A mesma coisa que aconteceu com alguns caras que morreram no Irã, porque lá eles usam muito o WhatsApp e acreditar que a Meta não vai passar a localização deles para eles serem mortos, né? Então, o nosso povo continua com essa ingenuidade. Eu acho que a gente deveria, eu acho que a gente tem capacidade para isso, os chineses estão mostrando também, de criar os nossos próprios aplicativos. Eu não sei porque não se criou um novo Windows, né? Talvez agora com o Harmony OS lá da Huawei, os caras vão aos poucos desbancar a Microsoft. Mas uma das coisas que falam também, eu queria que você comentasse, que uma das coisas também que ajudou a derrubar a Dilma foi quando ela tentou colocar o software livre e tirar a Microsoft da rodada, né? Então, o jogo de interesse é pesado. Mas eu acho que falta, assim, um pouco mais do nosso povo mesmo, da esquerda, se tocar, que a gente tem que ter um projeto, tanto um projeto de país como um projeto estratégico, né? Porque isso é uma questão geopolítica ferrenha. Dos nossos ricaços aí, eu não acredito em mais nada, porque você está falando aí, vocês estão desenvolvendo um puta desenvolvimento em questão de política industrial, mas acabou o governo Lula e isso aí vai ser jogado no lixo, porque os caras não têm interesse nenhum. A Fiesp vai trazer de volta um cara que ficou 17 anos lá, o cara não tem empresa, mas vai ser o presidente da principal federação da indústria do Brasil. Então, assim, eu sou muito pessimista, sabe, que eu acho que se a gente não tivesse pelo menos uns 30, 40 anos de governo de esquerda e com o Congresso do nosso lado, para a gente poder mudar as coisas, né? Mas queria que você comentasse um pouco dessa ingenuidade do nosso campo, de continuar acreditando, né, que vamos fazer os data centers, né, os caras vão continuar controlando. E aí parece que é aquela coisa, né? Na Revolução Russa tinha a tecnologia da fotocópia, que a esquerda soube usar muito bem para fazer a revolução, e os russos tinham até medo das pessoas tirarem cópia para fazer a outra revolução. Aí os nazistas souberam usar muito bem a tecnologia dos microfones, alto-falante, a gente vê muito Hitler falando para a população. E agora a extrema-direita está usando muito bem a internet e a esquerda está perdida, né? Eles têm, né, a gente vê aquele moleque lá, o Nicolas Ferreira, que se comunica muito bem. Pô, mas como é que o cara conseguiu 300 milhões de visualização? E isso não foi orgânico, isso foi impulsionado pelas Big Techs. Eu não acredito que o cara conseguiu isso sozinho, entendeu? Então aí o pessoal nosso fica aí voando, achando que vai conseguir 1 bilhão de visualização, né? Assim, sem apoio dos caras. Então, queria que você comentasse um pouco disso, dessa ingenuidade nossa e se há possibilidades, desde que queiramos, né, fazer as coisas. Muito obrigado, João. Eu vou passar então agora para o Luiz. Luiz, você já está em condições de falar? Já estou, obrigado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, muito boa noite, é uma satisfação poder participar acompanhando esses debates e ouvir a fala do James, que apontou, ao meu ver, basicamente todos os aspectos críticos dessa discussão a respeito da soberania de dados, da soberania digital, né? E particularmente no grande tema que nós estamos vendo aí agora despontar aqui também, que é o dessa questão da propriedade de dados, da economia de dados e de como nós devemos trabalhar para superar um pouco, talvez, aí um viés de nos preocuparmos com a questão da privacidade apenas, né? Mas esquecendo que existe todo um conjunto de fatores econômicos por trás, entre os quais a propriedade de dados que está sendo negligenciada. Eu li há dias atrás um documento que foi elaborado, né, na perspectiva de subsidiar uma política nacional nessa questão aí de dados,
e que falava do elemento crítico que é a fadiga de consentimento. De fato, hoje é a coisa mais simples do mundo. A gente vê uma tela na frente da gente, perguntando se quer ou não quer participar de algum mecanismo de coleta de dados ou de condicionamento para acessar o serviço, a gente vai lá e clica e aceita na hora, nem lê o que eles estão dizendo, né? Porque a gente está ali no dia a dia com pressa, às vezes precisa de uma informação ou acessar um serviço, qualquer coisa, e acaba, né, virando até uma vítima dessas táticas de mercado. E nós temos hoje um debate já em curso no âmbito do Congresso Nacional, por meio do projeto de lei número 234 de 2023, que foi apresentado pelo deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, atual líder da maioria no Congresso, e cujo objetivo central é dispor, na forma de uma lei geral de empoderamento de dados, né, sobre um ecossistema brasileiro de monetização de dados, definindo lá os seus atores, né, e aí surgem várias figuras que não existem hoje, não tem previsão legal. Uma delas são os agentes de custódia de dados, que seriam as empresas que se disporiam ou que teriam tecnologia para atender às demandas dessa situação, que é o seguinte: se eu gero o dado e o dado é apropriado por uma empresa e vai usar esse dado em proveito próprio, ou até vai vender esse dado para o terceiro, eu não só não fico nem sabendo, como não recebo um centavo por isso. Eu recebo um drops lá, uma balinha, né? Há pouco eu ouvia falar da história aí do WhatsApp, né? Quando o WhatsApp foi lançado lá atrás, não era nem era ainda a propriedade da Meta, né? A ideia era cobrar alguma coisa tipo assim, R$1,99, $1,99 e tal, né? Para a pessoa poder utilizar aquilo indefinidamente. Mas logo depois, não vai cobrar nada, né? Mas durante todo esse tempo a gente viu, então, o que estava por trás. Era a preparação desse terreno de nos entupir de propaganda e de usar os nossos dados sem a gente nem ficar sabendo. Mas tem criptografia de ponta a ponta e tal. Sim, mas a gente não conhece, de fato, o que está acontecendo ali. Então, quando as empresas capturam esses dados e trocam esses dados entre si, né, elas abrem um espaço para muita coisa, até mesmo manipulação política, como aconteceu no caso lá da Cambridge Analytics. Mas agora nós estamos aí diante de uma nova questão, que é o reconhecimento, aí sim, por lei, desses dados como um bem que pertence ao indivíduo. Sejam eles despersonalizados ou não, anonimizados ou não, eles são gerados e pertencem a quem os gerou. E aí, no momento em que a pessoa puder ter, de fato, uma voz ativa sobre esses dados, como eles vão ser utilizados e sobre os recursos que eles vão gerar, ela tem que ser recompensada por isso, por meio de um instrumento contratual. Então, esses são elementos críticos do projeto de lei, que não apenas dispõe sobre o ecossistema, mas também altera várias leis, começando pelo Código Civil, e é muito importante observar que no Senado Federal tramita um projeto de lei que foi assinado pelo então presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, de reforma do Código Civil, que traz toda uma questão lá relacionada, né, a essas discussões sobre os direitos envolvendo aí os dados, né? E essa questão já é tratada, de certa forma, patrimonialmente, quando o projeto lá prevê, não, os dados, os documentos gerados e mantidos, os dados, eles integram a herança, né? O patrimônio hereditário. Já é uma sinalização. Esse projeto de lei de Código Civil, no entanto, ainda deve demorar, é um projeto bastante extenso, né? E ele traz já esse elemento. Mas o projeto de lei 234 crava no Código Civil um dispositivo reconhecendo o direito de propriedade sobre os dados. Faz alterações, propõe alterações também no Código de Defesa do Consumidor, e várias alterações importantes correlatas. Também altera a LGPD, né? E estabelece todo um marco regulatório de como é a proteção do direito do consumidor, do direito de titular de dados, para ele poder, de fato, ter acesso, ter uma recompensa pelos seus dados. Há outros elementos, como a questão tributária. O projeto colheu, né, nos projetos de lei já em tramitação no Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, projetos de lei que tratam sobre a tributação, a taxação das Big Techs, né, principalmente das Big Techs. Esse tema acabou sendo, de certa forma, um pouquinho atropelado aí, pela discussão lá do segundo pilar da OCDE, mas também pela nova emenda constitucional da reforma tributária, né? Então, um tema que ainda vai precisar ser revisto, analisado com mais detalhe. Mas nós temos ainda, né, além dessa questão tributária,
a criação de uma fonte de receita, a partir não só das multas que seriam aplicadas pelo descumprimento da lei, mas também dessas receitas da nova taxação, para o Fundo de Combate à Pobreza. Ou seja, seriam receitas que seriam destinadas para o cumprimento lá do artigo 6º da Constituição, quando prevê a renda básica de cidadania, né, da qual o Bolsa Família é um dos elementos, é um elemento de transição na perspectiva de uma renda universal de cidadania. Mas essas discussões estão começando ainda lá na Câmara dos Deputados, né? Aliás, inclusive, recentemente, o deputado Pedro Upsday, depois, inclusive, do projeto de lei do deputado Arlindo, apresentou também um projeto de lei com a mesma preocupação de garantir o direito do titular de dados, né, a um retorno financeiro pelo uso que é feito dos seus dados. E é uma questão crítica, porque realmente, sem essa legislação, muito dificilmente nós vamos ter como empoderar o titular de dados, quem gera o dado, né? É um debate que lá nos Estados Unidos já vem acontecendo em nível estadual há alguns anos, mas nenhuma proposição de caráter nacional até hoje foi apresentada ou teve chance mínima de tramitação no Congresso dos Estados Unidos. Então nós temos tentativas, promessas, sinalizações em várias situações, em várias economias importantes, né? Tem o fato que o James citou da China, né, que já tem lá essa decisão lá de considerar os dados como um ativo, inclusive para efeitos contábeis, né, das empresas, né? E nós temos então um projeto de lei aqui no Brasil de uma lei nacional, não é uma lei federal, é uma lei nacional, dispondo sobre esse complexo de situações que vai nos permitir avançar de forma pioneira nesse tema, né? Mas nós sabemos que haverá, e já estão aparecendo, né, as resistências, né? A comissão mista, a comissão especial que vai analisar esse projeto lá na Câmara dos Deputados, ela ainda não foi instalada. Está demorando um bocado aí para que os partidos indiquem os seus membros, para que a comissão possa ser instalada, definido o seu presidente, definido o seu relator, para poder aí sim gerar um processo de debates, de audiências públicas, né? Enfim, de manifestação até do próprio governo sobre o tema, para que nós tenhamos, ao final, essa lei aprovada, né? Mas é um grande desafio. O deputado Arlindo está empenhado nisso, está trabalhando junto às demais lideranças e parlamentares já interessados nesse tema, para tentar que essa comissão seja uma comissão efetiva, que ela trabalhe realmente, que ela se reúna, que ela produza o seu parecer, o seu relatório, o seu substitutivo, se for o caso, né? O projeto de lei é um projeto extenso, não esperamos que ele seja consenso do jeito que ele está, ele certamente vai sofrer alterações ao longo do debate, mas é uma iniciativa assim fundamental para que a gente possa superar essa lacuna do ponto de vista legal, que só serve de fato ao grande interesse do capital, né, que está por trás aí dessas grandes empresas Big Techs. Não é uma questão de hostilizar as Big Techs, não é uma questão de demonizar as Big Techs, né, mas de colocá-las no seu devido lugar, como força econômica, mas que está hoje faturando em cima de uma ausência de um marco regulatório, de uma lacuna legal, que garanta aquelas pessoas que estão produzindo os dados terem uma participação na riqueza gerada por esses dados, né? O presidente Lula já falou mais de uma vez a respeito desse tema, enfatizou inclusive essa questão, né, dessa assimetria, né? E nós sabemos que as empresas, no momento em que a comissão for instalada, claro que elas vão começar a trabalhar também para impedir a sua conclusão. Isso já aconteceu recentemente, no passado, tivemos aí a experiência lá do projeto da fake news, que também esbarrou nesse tipo de lobby, né? Mas não podemos simplesmente desistir, né? É um passo que foi muito importante que foi dado pelo deputado Arlindo ao apresentar esse projeto, está trabalhando para que a comissão se instale e saia alguma coisa ali que responda à nossa necessidade. Outros parlamentares, como eu falei, o deputado Pedro Upsday, também têm apresentado proposições. Temos o projeto de lei lá de reforma do Código Civil, que está no Senado Federal, e assim esperamos que, ao longo agora deste segundo semestre, né, as coisas evoluam para que nós possamos debater isso com maior concretude, né, partindo aí não apenas de uma ideia, de uma proposta, mas sim de uma lei e como ela vai ser implementada, de quem vai fiscalizar o cumprimento dessa lei, quem vai garantir a sua aplicação, né? E essa é uma barreira que a gente enfrenta com frequência. Quando o executivo não encaminha projeto de lei, é mais complicado definir tarefas, competências, obrigações
para os órgãos da administração pública, né? Então, quando se coloca lá, vai ser a ANPD, né? Bom, não pode um projeto de lei de iniciativa de um parlamentar dizer qual órgão vai fazer o quê. Ele está criando atribuições, competências, definindo competências de órgãos da administração pública. E isso, a princípio, é iniciativa privativa do chefe do executivo. Mas nem por isso a gente fica de braços cruzados, né? Vamos ver se o governo se envolve mais e dialoga mais com esse processo. Temos uma iniciativa conexa, que não dependia e não depende para ser implementada dessa lei ainda, né? Mas com essa lei ela se torna muito mais eficaz, que é exatamente o acordo lá, a relação que foi estabelecida lá entre a DataPrev e a DroneWave, no sentido de já começar a implantar no Brasil, através aí dos mecanismos que a DataPrev gerencia, notadamente a questão de descontos, né, de consignação em folha, que se possa, que os titulares dos dados também possam ter algum tipo de retorno pelo uso que é feito do seu dado. Então, nós já temos algumas iniciativas concretas, ainda antes mesmo de termos a legislação. Temos um movimento lá fora, particularmente nos Estados Unidos, em vários estados, começando pela Califórnia, né, que tem discutido isso, mas o Brasil é talvez aí o primeiro país do mundo que realmente está pensando nisso em escala nacional. Então essas são as contribuições que eu gostaria de trazer aqui para esse debate, né? Mais uma vez parabenizando pela iniciativa, e foi realmente muito boa a fala do James. Muito obrigado, Luiz. Está escrito conosco também o agora César Alvarez. César Alvarez, com você, por favor. São temas tremendos, cada qual com peso enorme. A gente, pelo menos a minha característica, é muito generalista. Tudo eu conheço um pouco, mas muito pouco mesmo. Mas alguns são totalmente novos para mim. E um tu mencionou, e eu já tinha visto algumas matérias mais fortes, que serão capazes esses governos, o Trump, por exemplo, de conviver e ter toda a riqueza de dados do mundo em mãos privadas? A militarização dos dados, já das guerras, é brutal, né? Nas guerras, né? Mas, inclusive, a posse, né, desses dados todos, mesmo voltando para os Estados Unidos, mesmo com o Act to Lay, aquele que não importa onde está o data center, se o Haddad ainda acha que tem um data center aqui, ninguém vai entrar aqui para pegar os dados, né? Então, como é que está esse tema que tu agora mencionou, inclusive, de que alguns executivos já viram tenente-coronéis ou vice-versa, né, da militarização? Teve uma vinda do Sérgio Amadeu aqui há um ano atrás, a partir de um livro de um general do Exército de Israel, contando como usar os microdados. É isto, eles sabem onde é que estão cada chefe do Hamas ou seja do que for, com uma preciosidade tremenda, porque investigam, circulam, pegam informações faz 20 anos, sabem a hora que ele faz, não sei, isso ou aquilo, né? Então as margens de errar os alvos são baixíssimas. Então, o quanto isso, na continuidade, escaparia de atenção de governos, né? Com a preocupação de ficar ao sabor de uma multinacional, por mais nacional que ela seja, né, no seu vínculo. Outra questão super objetiva, James, não sei se tu acompanhou aquela tentativa que você teve dentro do governo, dentro do PT, de tentar dialogar com o TSE na época da discussão sobre as urnas, a impressão e não impressão do voto, e a pressão enorme do Bolsonaro que fazia de que as urnas não eram soberanas, não eram invioláveis. Guardadas as proporções, me parece que nós vamos ter que talvez pensar em alguma coisa de abrir conversa com alguns ministros do TSE, e no caso alguns são do STF, sobre essas preocupações que tu amplia bastante, né, com o tema do IA, o IA emotivo, ou IA, não sei como é que estamos apelidando esse tema, o IA conselheiro, né, e as eleições, né? Talvez coubéssemos abrir contato com esse pessoal, mas não sei como é que está essa discussão nem dentro do partido, do PT no caso, e muito menos dentro do governo, que eu estou muito longe. Mas falando em governo, como é que tu estás vendo, né, a articulação interna desses temas, aonde, pelo visto, pelo menos esse do artigo 19, já tem uma maioria na Câmara que está votando, né, de que ele é, pelo menos, parcialmente inconstitucional. Não sei o que vai resultar disso em termos de regulação, e que o Barroso estaria articulando uma tentativa de um entendimento comum
né, para depois levar ao pleno, se é que tem que levar ao pleno. Então, só muito rapidamente, e último, falou rapidamente em soberania, e estamos caindo. Então, não foi essa expressão que tu usou, mas foi a expressão que me passou. Caindo na conversa da soberania nacional. Seria a questão dos data centers? O que, que seria, se é que eu entendi bem? Obrigado, César. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Antes de devolver para o James, queria eu próprio levantar uma pequena questão. Não sei, talvez dando um outro viés para a conversa, não é que a conversa colocada aqui traz muito para o jogo Brasil, mas como a gente está neste momento vivenciando um episódio mundial seríssimo, que é o da entrada dos Estados Unidos na guerra, na guerra no Oriente Médio com o Irã, etc. Numa especulação que nós tivemos oportunidade de ter algumas pinceladas sobre ela aqui num dos nossas atividades, que é a de que a, a verbalização da China como principal adversário dos Estados Unidos em escala mundial, né, vem dando norte, em boa medida, a várias das atividades do governo Trump. Porque a gente tem ouvido muito análises com relação ao desenvolvimento, ao crescimento da China, né, ultrapassando os Estados Unidos em termos de PIB por poder de compra, em capacidade industrial, em tecnologias variadas, etc. Mas uma especulação importante é sobre o desenvolvimento da China exatamente no tema das tecnologias digitais, certo? Essa especulação apareceu de maneira muito forte quando os Estados Unidos resolve, de cabeça ainda no governo Biden, reconhecer Taiwan como um país soberano na contramão da China, tendo em vista fundamentalmente que Taiwan era, naquele momento, o mais importante desenvolvedor de chips de últimas gerações, de novas gerações, é, e, e grande fornecedor desses chips para a China na época, para a China continental. É, né, isso obrigou a China, em larga medida, a desenvolver sua própria tecnologia, a avançar muito fortemente em suas próprias tecnologias digitais. A tentativa do Trump de segurar a guerra da Ucrânia, tendo por trás uma negociação de afastamento da Rússia do acordo estratégico que ela travou com a China, né? Ou seja, o jogo de tentativa de isolamento da China e agora o Irã, né? Que é um dos grandes fluxos da China para o comércio e para a relação com a Eurásia, etc. Ou seja, tem um escopo das coisas que estão acontecendo que se relaciona com a definição americana da China como seu principal adversário, né? E aparentemente algumas destas coisas que estão ocorrendo hoje dialogam com essa postura de grande avanço e de possibilidade de equiparação e até de ultrapassagem dos Estados Unidos em tecnologias críticas, né? Seja na questão dos chips, dos semicondutores, etc. Então, eu estou introduzindo esse tema, que eu queria, se desse tempo, de você dar uma rápida arranhada também nisso. E já devolvo para você, sabendo que o volume de questões que foram levantadas são muito grandes. Gêmeos, com você. Não, João, começando pela ordem, eu tenho essa preocupação. Eu sou funcionário público há 16 anos e desde que eu entrei no Ministério da Cultura. A minha carreira é transversal, então eu posso servir em vários ministérios. Eu passei da cultura para as comunicações, aí depois, né, com o César, ali, recebi o convite, fomos para a FAO lá com o Graziano em Roma. E depois, quando eu voltei, já estou há 5 anos no MDIC, né? E sempre vendo, e o meu ministério de supervisão da carreira é o ministério que era do planejamento, agora é o de gestão. É onde passam as compras públicas, onde está a Secretaria de Governo Digital, né? E eu sempre sofri, escrevi o ano passado um textinho sobre isso, sobre a transformação digital do Estado,
e também as armadilhas que ela vive, né? Ao que eu tento atribuir, assim, não tenho evidências, são algumas hipóteses. A gente tem um quadro de captura clara, ideológica, não é uma captura no sentido de fazem pagamentos para as pessoas, fecharem contratos, não. É uma visão ideológica das carreiras de TI como um todo, dentro do governo federal e outros governos estaduais e municipais, que a solução privada hegemônica ela é a melhor para qualquer situação. Então eles vão lá, não tem nenhum prurido, né, em contratar Microsoft, serviços dessas empresas das Big Techs. Mas some-se a isso uma pressão por entregas de sistemas robustos que realmente não se desenvolve do dia para a noite e do zero, né? Tem muita coisa feita por software livre. Então, o primeiro governo Lula lá com o ministro Jair Dirceu se estruturou, e algumas pessoas dentro do Ministério do Planejamento na época se estruturou então o programa de software livre, né? Todo o trabalho que a SLTI lá, né, César com Rogério Santana, Corinto Memphis, essas pessoas tiveram lá há 20 anos atrás. E o que foi sendo desconstruído logo que isso se desmantelou foi essa pet dependence, né? Que é outro problema, o legado. Você coloca lá dentro uma determinada tecnologia, um serviço, esse serviço começa a ser utilizado pela maioria das pessoas, isso vale para o setor privado, para as pessoas da sociedade como um todo. E você tem uma audiência cativa àquele serviço, que é o que elas sabem usar, é o que elas acostumaram a enxergar todos os dias na tela do seu computador. Então, quando a gente trocou, por exemplo, depois do caso Snowden, o Ministério das Comunicações ajudou a fazer o decreto que colocava o Expresso, que era um serviço de e-mail do SERPRO, para toda a administração pública federal, as críticas foram muito pesadas. A interface do Expresso, não deixa, ela é muito parecida naquela época ao que era o Outlook, essas outras soluções proprietárias, e mesmo assim as pessoas tinham dificuldade, reclamavam e não queriam. Então isso foi vencido, por exemplo, com o SEI, né, que é o Sistema Eletrônico de Informação, que hoje em dia está em tudo e é um projeto interessante que vem lá do Tribunal Regional, né, Federal. É a primeira, né, e os ministérios e os governos foram implantando e é um bom sistema. Mas o contrário não vale para as outras áreas, e principalmente para a área de infraestrutura. Então, você tem uma captura de um lado, uma pressão por entrega, essa visão de que é o que tem de melhor, a dificuldade do letramento digital desses servidores públicos, né, de reaprender ou aprender software livre, mesmo isso já está super amigável hoje em dia, né, as soluções. E por fim, a porta giratória, ou seja, pessoas das carreiras de TI pensando em trabalhar lá. Eu tenho um colega que hoje é o diretor, foi secretário de gestão do governo Bolsonaro e agora é o diretor do grande lobby da Amazon no Brasil, principalmente na área de nuvem. Então, assim, existe tudo isso, mas existe uma coisa ainda pior do ponto de vista do regramento da lei de licitações. É entender que contratações de TI é a mesma coisa que comprar uma caneta. Então, por exemplo, discussões sobre soberania digital, segurança nacional, elas não são objeto de análise das consultorias jurídicas. Eles simplesmente olham ali, e mesmo das áreas administrativas finalísticas, não, olham técnica e preço, atinge, é um preço bom, vai nos baratear, e simplesmente o legado, o impacto, que a gente chama de impacto, nesse caso, do custo-benefício mesmo, ele não é analisado. E aí o impacto dos outros riscos, né? O risco de segurança, o risco do legado em si, do pet dependence por causa do letramento, e o custo absurdo que tem ao você retirar essa tecnologia. Pagar para retirar é muito mais caro do que implantar. Então as pessoas acabam criando um laço ad infinito com essas empresas e cada vez mais, não à toa, elas controlam 70% do mercado global, né? No caso de nuvem, né? Então é um sacrilégio falar disso dentro do governo, tentar alterar, e ainda soma-se a isso a discussão, César, da soberania, né? Porque eles venderam de forma de marketing corporativo no mundo todo a ideia de nuvem soberana. E as pessoas realmente acreditam que você tem a soberania, o controle total dos dados que você coloca. O presidente do CEP deu uma entrevista falando que nós temos a chave do cofre. Só que o problema é que quem entregou a chave do cofre é quem faz o cofre e quem, inclusive, faz a manutenção do cofre. Então, assim,
eu não sei bem o que acontece, mas é no mínimo uma ingenuidade falar isso sabendo que nenhum sistema de criptografia é 100% seguro, né? Não existe. E aí ainda tem o Cloud Act lá americano, que permite pegar os dados e tudo mais. Então, eu acho que é uma soma, viu? É difícil de dizer que é uma coisa só. E eu não sei por quê, eu não consigo explicar por que que isso não foi introjetado dentro do governo Lula, sabe? As coisas circulam, essas informações são de domínio público, né? Os textos que eu escrevo são todos baseados em notícias de jornal, basicamente, não tem informação privilegiada. E eu escrevi um texto sobre a transformação digital do Estado e suas armadilhas que eu apanhei porque eles discordam, eles acham que está tudo bem contratar essas empresas. Então, é algo bem complicado fazer esse movimento. É, César, a questão da militarização e Big Techs, eu acho que é isso. Elas fizeram esse movimento de se, né, entrar para dentro do governo de fato. Mas é muito interessante vocês perceberem, né? Ao contrário de nós que estamos contratando as Big Techs, o governo dos Estados Unidos contrata as suas próprias Big Techs. Ela nunca vai contratar uma empresa de nuvem chinesa para trabalhar dentro do Pentágono. E mesmo assim a gente contrata a Starlink para dar sinal de satélite na Amazônia, né? As Forças Armadas contratam. Então, isso é um elemento que é muito maluco, no caso, né? A gente vê no mundo todo, mas eles são coerentes. Mas o outro lado é a entrada de IA, né, no campo de batalha, porque antes você coletava os dados lá da pessoa, lá do exército, não sei, iraniano, por exemplo, e você tinha que fazer toda uma manobra de softwares, de algoritmos para conseguir chegar em algumas coisas, né, onde esse cara está e tudo mais. Quem são os familiares, né? Hoje até isso eles conseguem. Só que IA facilitou isso de uma forma absurda, né? A velocidade de tudo isso. Além da mecanização e da automação, drones e tudo mais, a gente tem uma guerra totalmente digital, né? E eu não vejo bem, não consigo vislumbrar onde vai parar, mas está claro que essa aliança de empresas de tecnologia e eu destaco as empresas que não são tão visíveis, viu? Não é só essas famosas. Essas outras, Andrew, Palantir, essas que eu mencionei, comecem a seguir aí para vocês verem o que eles estão fazendo. E eles estão trazendo outras empresas, startups para dentro do complexo militar, né? Proporcionando meio que abrindo portas, como foi o caso agora da OpenAI. É, e isso é interessante observar também, porque existe todo um mecanismo de inovação nos Estados Unidos que permite o que a gente chama de killer acquisition, né? As aquisições para matar a empresa que estava inovando, né? Então eles vão lá, compram a startup e se apropriam, né? Um Google da vida se apropria da tecnologia e passa a usar em seu proveito. Mas mesmo assim, para eles, isso continua sendo interessante. Os fundos, então, de Venture Capital trabalham mirando um pouco isso. Vamos focar nessa aqui. Assim como essas outras foram algum dia startups, né, que vêm dessa imagem romântica de fundo de quintal. Então, isso tem um ecossistema muito bem encadeado, e agora com a participação dos fundos financeiros, no capital mesmo das empresas, se torna ainda mais perigoso, né? Ou seja, tu tem diretamente uma relação do capital financeiro estadunidense e também árabe, com empresas de tecnologia que vão servir ao complexo industrial militar. Então, eu acho que aí se fechou muito e por isso que eu acho que é incomparável falar, em primeiro lugar, que tecnologia é só um meio. A tecnologia em si mas esses operadores da tecnologia não são mais um mero fornecedor de serviços. Eles pensam tudo isso, né? Eles já são atores. Bom, provou bem o Musk assumindo lá o departamento de eficiência governamental dos Estados Unidos. Então, eu acho que a militarização só vai piorar com IA e nós que estamos aí engatinhando, vai ser muito complicado chegar a qualquer sentido de proteção, né? Eu comparo um pouco, guardado as proporções, o momento que a gente está vivendo atualmente com Getúlio Vargas lá na Segunda Guerra Mundial, né? Quando ele teve que fazer uma opção em qual lado ele ia ficar. E aí dizem que ele ganhou as siderúrgicas e tudo, tem a controvérsia sobre essa parte histórica, mas se vocês forem ver, também o Brasil está passando um cavalo encilhado. O Brasil vai ter que se decidir, na minha opinião, não vai dar para ficar em cima do muro em termos de tecnologia, sobre qual bloco vai aderir, aí, né? Por isso que eu acho que o BRICS era uma solução e o Brasil poderia capitanear isso. Mas o que está acontecendo é que agora, em vez das siderúrgicas, são os data centers, né? As grandes figuras aí.
E aí, data center, eu preferiria não entrar, porque eu participei da formulação pelo MDIC, é o nosso viés. Na verdade, toda essa discussão começou no MDIC no ano passado, e o nosso viés era de impactar, incentivar o adensamento da cadeia produtiva de tecnologia no Brasil, e não apenas um regime de tributação, de isenção fiscal. Então, infelizmente, eu não vou poder falar muito disso, mas eu acho que pela minha fala toda, vocês devem entender o que que eu estou pensando atualmente do que está sendo feito, né? E mais do que isso, porque foi o que eu disse ali no início, sobre aquela matéria do New York Times, sobre a concentração de mercados data centers de IA, né? Porque pior de tudo é que isso não virá. Então, se fez um movimento muito forte, acenando para essas empresas, e os principais data centers que realmente teriam algum diferencial estratégico para o país não virão. Então, essa é uma discussão também que precisa ser feita. Então, acho que eu imagino que o César tenha contemplado na questão aí do soberania versus entreguismo, né? Questão do STF e do TSE, eu acho que é isso que eu falei. A gente não vai ter lei aprovada. O governo está para mandar dois PLs, né? Já se foi noticiado, então não estou dizendo nenhuma novidade. Um para regular serviços digitais e outro para regular economicamente as big techs, as plataformas principalmente. Infelizmente, para mim, ele vai chegar lá, vai matar, assim como mataram o PL das fake news, assim como o PL do Arlindo corre risco também, e a gente tinha que se apropriar melhor dele. Só para vocês terem uma ideia como é difícil, por conta daquela visão de liberdade de expressão lá dos anos 90 para cá, há uma divergência entre propriedade de dados e titularidade de dados. E por conta disso, a própria esquerda, as ONGs de esquerda, think tanks, a comunidade acadêmica, jurídica, né? Eu sempre digo que o digital é muito sério para deixar na mão só dos juristas, então não se traz a economia para o debate, e eles pregam contra o empoderamento do cidadão para ganhar algum recurso com seus dados. E eles comparam, eles chegam ao absurdo de comparar doação de órgãos ou venda de órgãos no mercado negro com a venda de um dado que você clicou na rede social. Eles conseguem dizer isso para bater nessa venda que poderia render, não sei, Luiz, você pode me corrigir, mas quase um Bolsa Família aí por mês para essas pessoas. Eles têm um elitismo de dizer que essas pessoas não têm o direito de receber pelos seus dados que elas geram. Isso para mim é muito grave, assim, muito preocupante por você ter um predomínio, e isso infecta, digamos, os partidos de esquerda com essa visão libertária barra liberal, né? Quase neoliberal, e de que a sociedade, né, as pessoas não sabem. Então, como elas são ignorantes, não vamos deixar elas fazerem isso, vamos proibir. Então, assim, gente, é muito complicado, eu às vezes até falo demais sobre isso, mas é que afeta muito. Então, já que essas leis provavelmente nunca vão passar até pelo menos a eleição do ano que vem, eu acho que o trabalho do STF está sendo muito interessante. O que o ministro Barroso está tentando é botar ordem, né? Porque realmente são visões distintas. Eles concordam no grande mérito, mas como fazer, o diabo mora nos detalhes, é o grande problema. Ele está tentando, ele falou até no julgamento, né? Já estou fazendo uma tabelinha aqui na minha mão para ver onde é que estão as relações interessantes. E mais uma vez é muito maluco essas duas ações que estão sendo julgadas. Essa turma do Nick BR lá e algumas ONGs, elas estão do lado das Big Techs na defesa do artigo 19 como constitucional. Enquanto isso, a AGU, né, está do lado lá da professora que entrou com a ação e está discutindo aqui, e da própria do Ministério Público. Então, acho que, assim, vai ter que ter esse tampão, digamos assim, até que uma lei seja aprovada, é, criando a responsabilidade civil. E no TSE, a sugestão que eu estou dando, César, eu acho que, assim, os partidos de esquerda têm que criar forças-tarefas, não é complicado, de pessoas da área de software livre que possam desenvolver pequenas ferramentas para isso, e vão ter que bancar isso, porque se o TSE não abraçar, né? E também prompts para chat, bots desses, para pessoas ver qual é o viés da ferramenta, né? Eu fiz uma pesquisa criando um prompt fictício e eles enquadraram, a ferramenta enquadrou do Caiado ao Bolsonaro numa faixa chamada direita pragmaticamente conservadora.
São mais ou menos uns 10 candidatos que eles enquadraram aí. Só para você ter uma ideia, ou seja, eles não são fascistas nem são extrema-direita, eles são pragmaticamente conservadores. Então, aquela pessoa que eu falei lá que está indecisa, imagina como é que ela pode decidir o voto dela com esse tipo de conselho, digamos assim. E por último, Granada, a questão, né, da China e dos Estados Unidos. Eu acho que está claro, os Estados Unidos querem asfixiar a China no fornecimento dessas tecnologias, desses componentes críticos, estratégicos, como os chips, mas isso já caducou, né? A China, segundo as pessoas que estiveram com atores importantes dos Estados Unidos, de bancos principalmente, dizendo que a China está há 1 ano e meio, 2 anos do desenvolvimento de ponta de chips, né, para IA. Então, assim, tá claro isso, tá claro que eles vão barrar de toda forma possível. Eu acho que vai voltar esse normativo do Biden sobre o controle da exportação de chips de alta performance, mas focando muito em alguns países e principalmente na China, né? Já botaram no lugar isso, né, que os chips da Huawei não podem ser fornecidos, mas mais do que chip, a normativa ele também controlava os modelos de peso dos algoritmos de IA, tanto que a lei lá, o normativo chama AI Diffusion Act, ou seja, para difusão de IA como um todo. Então, eles proíbem também que os modelos deles possam ser auditados, possam ser analisados e muito menos vão ser abertos, né, para código aberto. Então é assim, existe uma Guerra Fria azul e ela está em curso. Eu não sei até que ponto agora a Guerra Fria não vai virar, né, depois de sábado, guerra quente mesmo, mas a tecnologia é um elemento fundamental de estudo, como sempre foi, mas eu diria que agora tem outros componentes, né? Porque a IA, a diferença de tecnologias duras, não sei, seja um canhão, seja um armamento qualquer, é que tecnologia digital, ela entra nessa seara da liberdade de expressão, dos sentimentos das pessoas, agora como eu falei de IA, e isso, né, cria uma outra esfera, assim, um outro ambiente, onde tudo isso é uma máquina, ou seja, uma ferramenta de manobra de democracia e tudo isso. Então, é muito diferente, por isso que eu não gosto de comparar dado com petróleo, nem tecnologia de IA com, não sei, com a energia elétrica, né, que foi criada e foi uma tecnologia disruptiva também. Então, não sei se eu respondi todo mundo, mas imagino que seja isso. Queria agradecer muitíssimo, James. Muito mesmo, muito mesmo. Eu acho que você abre bastante a cabeça da gente para olhar para essa temática, né, da indústria digital. E isso, né, eu acho que tem enorme valor, enorme valor. Eu quero agradecer muito sobre isso. Então, agradecendo muito ao James, eu quero desejar a todos uma boa noite e quero deixar o convite para que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira em um novo Diálogo Absurdo.